Os franceses, putos com o Tratado de Tordesilhas, resolveram atacar o Brasil. E aí eles resolveram se fixar em dois locais. O primeiro foi no Rio de Janeiro. Eles não obtiveram sucesso e foram expulsos. E aí o cara chamado Jacques Riffal e o outro chamado Charles de Vals foram para o Maranhão. E assim, no início eles foram bem pacíficos com os índios, conversaram, trocaram ideia, comeram a mulher dos índios, a mulher dos índios também comeram eles. E aí eles conseguiram ficar 2 anos no Maranhão. É claro, o governo francês ele sempre mandava corsários, que eram o quê? Piratas em nome da coroa. Esses piratas, eles tinham a responsabilidade de conseguir riquezas e dessas riquezas eles davam parte para a coroa e ficavam com parte também. E aí como eles conseguiram essa amizade toda com os índios e tal, eles precisavam convencer o governo francês a fazer uma campanha e investir mais naquele território. E aí quem foi responsável por isso foi Daniel de La Touche, que teve que convencer a Maria de Médici a investir nesse território do Maranhão. Só que a Maria de Médici ela disse o seguinte: pô, não sou besta, não vou investir o dinheiro dos franceses nessa porra, eu não sei nem se vai dar certo. Enfim, vamos fazer o seguinte, vamos mandar as empresas particulares financiar essa campanha. Então, o que as empresas fizeram? Elas financiaram. E aí 3 embarcações foram responsáveis por ir até essa costa do Maranhão. E aí foi todo mundo. Foi coroa, foi todo diabo lá para esse local. 12 de agosto de 1612, eles rezaram a primeira missa. Essa missa tinha o intuito de trazer os índios para a fé católica. Observa só. Só que assim, só no dia 8 de setembro de 1612 eles foram criar a França Equinocial, que é a ilha de Ompaon-Açu. Nome feio, coisa de índio isso aí. E foi criada a França Equinocial pelo Daniel de La Touche. Ele criou também o Forte São Luís, entre os rios Bacanga e Anil. Só que assim, a coroa portuguesa viu que franceses estavam na costa brasileira. O que eles imaginaram de cara? Pô, esses caras estão querendo tomar o território. Eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, o governador geral do Brasil, Gaspar de Souza, nomeou um cabra macho para expulsar esses franceses, chamado Jerônimo de Albuquerque, que ele era colono de Portugal. Só que ele foi lá para brigar com os cabras, mas não teve sucesso nenhum. E aí o tal de Jerônimo tornou de novo a tentar. Só que dessa vez ele conseguiu chegar até lá no Ceará. Assim, ele se lascou também do mesmo jeito. Ele só conseguiu na terceira vez, quando ele foi junto com um rapaz chamado Diogo de Campos. Aí nesse sentido foi assim, Jerônimo foi por terra e Diogo foi por mar. Aí esse Diogo ele não gostava de ser comandado pelo Jerônimo não. Acho que era bem eu na encarnação passada. E aí o que aconteceu? Quando eles se fixaram em Guaxenduba, eles foram descobertos pelos franceses. E aí, meu amigo, é a hora que aconteceu a famosa Batalha de Guaxenduba, em que os portugueses venceram e aí eles prenderam os franceses. E aí, meu amigo, os portugueses viram que se eles deixarem os territórios deles vazios, sem nenhum soldado, sem nada, os cabas vão chegar e tomar. Então foi a partir disso aí que eles começaram a dar mais atenção para a província do Maranhão. Depois que aconteceu a União Ibérica, os portugueses herdaram inimigos espanhóis. Então, como o rei de Portugal ele tinha morrido e tinha um tipo de sucessão que precisava ser feita, o rei da Espanha ficou controlando o reino de Portugal também. Então ele ficou controlando esses dois reinos. Só que eles tinham amizade, os portugueses tinham amizade com os holandeses. E os holandeses estavam em guerra com os espanhóis. E como o rei da Espanha agora era o rei de Portugal, começou uma treta entre Portugal e Holanda. E assim, como a Holanda não reconhecia esse tratado de Tordesilhas, o que aconteceu foi que os holandeses quiseram tirar um pedacinho do Brasil também. Eles passaram muito tempo em Pernambuco, uma das capitanias que eles mais ganharam dinheiro. E aí eles vieram também para o Maranhão. E assim, quando eles aportaram na ilha de São Luís, os portugueses eles não estavam preparados para a invasão holandesa. Tipo, não havia a defesa da área, os portugueses estavam totalmente despreparados. Então eles chegaram aqui, começaram uma guerra lá dentro de São Luís, prenderam o governador e os moradores, eles acabaram fugindo para o interior. Só que assim,
Os holandeses eles queriam expandir a indústria açucareira na região. Só que os governantes holandeses eles cobravam muitos impostos, tanto no local que eles estavam, que era em Pernambuco, como em São Luís também, eles cobraram altos impostos. E aí que os portugueses estavam bem satisfeitos com isso. Então, em 1642 começaram as guerrilhas, porque eles precisavam tirar os holandeses daqui. A saída dos holandeses ela se deu por meio de acordo com os portugueses. Então, a coroa portuguesa pensou o seguinte, cara, eu não tenho condição nenhuma de entrar em guerra com a Holanda. A Holanda tomou a minha região lá, que é São Luís, tomou a minha região, que é Pernambuco. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pagar eles e eles vão sair do meu território. E aí os holandeses tiraram para fora. Só que assim, eles já tinham aprendido a técnica de engenho, o que deu muito lucro para eles. Então, o Maranhão, ele compunha Piauí, Ceará e Pará. A criação do Maranhão foi no dia 13 de junho de 1621. E o primeiro governador do Maranhão foi um tal de Francisco Coelho de Carvalho. O Maranhão ele era diretamente ligado à coroa portuguesa. Você tinha o estado do Maranhão e o estado do Brasil. Era bem diferente. Como eu falei, era composto de 3 lugares: Ceará, Pará e Piauí. E assim, as principais atividades econômicas do Maranhão era lavoura de cana, produção de açúcar, cultivo de tabaco, pecuária para exportação de couros, coleta de cacau. Mas tipo, o Maranhão ele não produzia açúcar igual às outras regiões do Nordeste. Ele produzia bem menos porque não tinha investimento no Maranhão. E depois que a Holanda deixou o Maranhão, eles ficaram numa condição totalmente arrasada, porque os engenhos deles estavam destruídos, a mão de obra deles tinha fugido, que eram os negros, e aí eles estavam em condições críticas. E a coroa portuguesa, ela exigia muitos impostos. Tipo assim, você cobra um valor alto, porém você não proporciona nada para a colônia e fica bem difícil essa situação. E aí eles fizeram o seguinte, a gente não tem mão de obra, então vamos escravizar os índios. Era bem complicado, porque os jesuítas, eles protegiam muito os índios. Eles precisavam dos índios porque eles falaram que os índios eram descendentes diretamente de Adão e tudo mais. Enfim, eles só precisavam do controle daqueles índios, porque era uma forma de controlar também. E aí, o português precisando de mão de obra e o jesuíta não querendo deixar que o português escravizasse o índio. E aí vai ter o quê? Conflito entre os dois. E tava tão conflitante essas guerras entre eles dois que Portugal resolveu intervir e falou o seguinte: é o seguinte, eu vou criar a Companhia de Comércio do Maranhão. E essa companhia ela vai ser responsável por mandar 500 escravos todos os anos para vocês e também fornecer insumos. Beleza, de boa, já deu uma aliviada mais aí na barra. Só que assim, a companhia de comércio, ela não fornecia escravo nenhum para eles e quando mandava era, sei lá, 10 ou 20, coisa pouca. E em relação aos insumos, eles não forneciam também nada. Em troca, eles cobravam valores altos. Ou seja, quando era para exportar, tinha que ser num valor baixíssimo. E agora, quando era para importar, meu amigo, tinha que ser num valor altíssimo. Então, os portugueses, eles ficaram putos com essa companhia. Eles se revoltaram com a companhia. E aí, eles resolveram, já que essa companhia é uma merda, vamos fazer o seguinte, tomar o poder. E aí, eles pegaram e tomaram o poder. Eles destituíram um governador, que ele ficava mais em Belém, nem ficava no Maranhão. E em menos de um ano, eles conseguiram o controle da região. Assim, os revoltosos, eles não estavam fazendo a autoridade do Estado português. Eles estavam simplesmente revoltados com aquilo, porque foi nomeado uma companhia de comércio para cá pro Maranhão, e essa companhia de comércio ela tinha que fornecer produtos europeus, tinha que abastecer com escravos, 500 escravos por ano, e ainda comprar produtos agrícolas a preço justo, e ela não fez nada disso. Então é claro que eles estavam revoltados. E assim, eles não eram separatistas, estavam revoltados com aquilo. Só que assim, com a boa vontade deles, dos irmãos Beckman, né, que é o Manuel e o Tomás, eles mandaram esses representantes para Portugal. Inclusive esse irmão Beckman, que é o Tomás, ele foi para Portugal. Chegando lá, a coroa não quis nem saber deles. Prendeu eles, mandou para cá pro Brasil. Na hora que chegaram aqui no Brasil, outro governador foi nomeado, que foi um tal de Gomes Freire. E aí depois que ele desembarcou, né, ele controlou o movimento na hora. E aí julgou todo mundo e mandou enforcar o Manuel Beckman. Pra gente iniciar, eu vou fazer o seguinte. A Batalha de Genipapo, ela aconteceu no dia 13 de março de 1823, às margens do riacho do Genipapo. E também era no município de Campo Maior, no estado do Piauí. O que eu posso dizer aqui? As grandes elites
elas eram ligadas à coroa e elas estavam no litoral. Por elas estarem no litoral, elas tinham maior proximidade à coroa portuguesa. Pensa bem, se você está no litoral do Maranhão, é muito mais fácil você chegar em Portugal do que chegar em outras partes do seu próprio país, que é o Brasil. Então, esses grupos, eles tinham privilégios econômicos, cargos políticos, e eles não queriam esse processo de independência, não fazia nem sentido para eles. Esse processo de independência, para eles, estar com Portugal era muito melhor. Eles não aceitavam as ordens que vinham do Rio de Janeiro, porque antes disso, a coroa tinha vindo para o Brasil, aí passou um tempo, e aí voltou de novo para Portugal, e aí eles deixaram o cara aqui, que é o Dom Pedro II. Só que, como eu falei, eles não aceitavam as ordens do Rio de Janeiro. E como eu te falei, era dividido entre pessoas do litoral e pessoas do interior. As pessoas do interior, para eles, era muito melhor comercializar pelo interior. Eles eram muito mais simpáticos à independência e eles queriam esse processo de adesão. Então, Lisboa, também sabendo disso, fez o seguinte: eu não vou deixar esses caras tomarem o meu território. Aquele território do Maranhão e aquele território do Grão-Pará são meus. Enfim, vou fazer o seguinte: vou mandar meus militares para lá. E aí Lisboa fez o seguinte: mandou seus militares para cá, para a região de São Luís, um exército tremendo, cheio de homem para matar a gente aqui. E aí aqueles militares, quando foram para o interior, regaçaram com todo mundo, quebraram perna de gente, os cabas tudo era mal treinado, né? Não tinha arma nem nada, e lascaram tudinho. E aí, em primeiro momento, teve a vitória de Fidié, porém ele se lascou lá em Caxias. Mas assim, a adesão do Maranhão, ela só ocorreu no dia 28 de julho, e aí o Maranhão estava no processo de independência de Portugal. Agora eu vou falar de uma revolta que é chamada Balaiada. A gente tinha liberais e conservadores. Liberais eram os bem-te-vis, conservadores eram os cabanos. Os liberais, como sempre eles fazem, eles incitam a destruição num país ou em qualquer coisa. Eles disputavam pelo poder com os conservadores. E aí o que aconteceu? Tinham uma ideia de que vamos fazer com que essa negada, esse nego fugitivo, comece a atacar as fazendas. Porque aí a gente vai tomar o poder por aqui. A gente vai começar a tomar o poder do Brasil por aqui. Então a gente pega essa negada aqui, influencia eles, faz com que eles comecem a atacar fazenda e tal. Vamos ver. E o nego velho já tava tudo revoltado, porque ele tinha fugido de fazenda, né? Aqueles anos de escravidão que ele já tinha apanhado, feito a peste. E aí eles construíram uma milícia, começaram a atacar as fazendas, botando o proprietário de fazenda para fora, querendo direito, dizendo eles que queriam direito e tal. Enfim, tinha dois líderes: o líder vaqueiro Raimundo Gomes e o fabricante de balaios Manuel Francisco dos Anjos. Depois que eles foram mortos, acabou o movimento. Por quê? Porque as tropas do governo central foram mandadas e acabaram com os caras. E pronto, fim do movimento.